Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Colega senadora Marta Suplicy, com o título de Zika. Uma palavra que até soa bem, mas carrega a maldição de uma doença que está contaminando pessoas nesse país. E, segundo se imagina, a primeira hipótese é causadora de uma das coisas mais trágicas que se pode ver, que é a microcefalia. Mas a senadora traz umas coisas muito interessantes quando diz que o terrível vírus é o pouco que se sabe sobre ele. Mas se sabe algumas coisas. Ela lembra, e eu acho isso fundamental, os alertas que estavam lá. Alertas, está na palavra da senadora Marta. Aumento gigantesco de dengue no país em nível epidêmico. Estava lá, senador. Estava visível, perceptível, contabilizado. Somente em São Paulo, ela diz, ficou registrado mais de 100 mil casos, com 23 mortes. Projeta-se um avanço parecendo de 250 mil casos. Poucas cidades brasileiras têm uma população de 250 mil habitantes. É como se toda aquela cidade, ou todas as cidades que têm 250 mil habitantes, de repente, todas as pessoas tivessem dengue. E uma parte delas morresse. O alerta estava. E aí, nós nos surpreendemos. E a pergunta é, como é que a gente se surpreende por aquilo que a gente já sabia? É porque, como acontecia com os outros, a gente não percebia. É o que acontece, por exemplo, senador Medeiros, com a tragédia de 13 milhões de brasileiros que não sabem ler. Não saber ler é como viver uma situação de doença, de gravidade, de insuficiência, porque a vida moderna exige ler. Onde você vai tem coisa escrita. Você toma um remédio, se você não sabe ler, pode estar tomando outro. É errado. Quando você senta numa lanchonete para pedir uma comida, se você não sabe ler, tem que ficar falando, não vê o que está ali, não sabe o conteúdo. Mas a gente não vê o analfabeto. Não está escrito, não tem cor. Aí a gente não vê o alerta, que significa, daqui a 10, 20, 30 anos, termos tido pessoas que não receberam educação. Pessoas que não receberam educação provocam no país uma espécie de microcefalia do ponto de vista intelectual. Não é do ponto de vista biológico, não é o tamanho do cérebro, é a quantidade de coisas que está dentro dele. Nos outros animais, só importa o tamanho do cérebro. Nos animais chamados seres humanos, importa o tamanho, mas importa a quantidade de conhecimento que tem ali dentro. E nós provocamos uma microcefalia do ponto de vista intelectual ao negarmos educação a todas as crianças que nascem nesse país com a qualidade necessária para enfrentar o século XXI e com a qualidade que já é possível com os equipamentos que o século XXI tem. Senador Medeiros, durante a escravidão, às vezes saía notícia de um escravo que foi maltratado e tantas chicotadas levou que morreu. As pessoas ficavam surpresas. Esqueciam que tinha escravidão. Se surpreendiam quando acontecia um fato desse que saía do controle do encarregado de chicotear. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Nós temos, e o senador Hélio José falou há pouco, 46% apenas da população com rede de esgoto. Isso ninguém via. E aí se surpreende que tem dengue. Mas a dengue não vem só da falta do esgoto por onde vai embora as sujeiras de uma casa. Vem do lixo. Senador. Senador Cristóvão, só para Vossa Excelência, para complementar o pronunciamento de Vossa Excelência,
nós todos cantamos em verso e prosa e temos orgulho do Pantanal. O Brasil tem orgulho do Pantanal e, na verdade, o Pantanal é uma beleza. Aliás, uma beleza da humanidade. Um patrimônio da humanidade. Mas Vossa Excelência sabia que toda a bacia do Pantanal, todos os municípios, não é um não, é todos, jogam o esgoto in natura dentro dos rios do Pantanal? Eu cheguei na cidade de Cáceres e me deparei, era uma solenidade, com uma manilha de 1 metro de diâmetro ali na margem do rio. E perguntei o que era aquilo, me disseram, não, é o esgoto da cidade. A cidade de Cáceres, a linda Cáceres, ela não tem saneamento básico. Então, quando Vossa Excelência traz esse assunto, nos faz remeter isso de que, de repente, a gente acorda. Como é que nós estamos conscientemente jogando todo o esgoto dentro daquela maravilha? Veja Senador, bem. é isso. Fizemos isso com o Tietê, em São Paulo. E um dia a gente acorda e o Tietê está sujo. Como se fosse algo que aparecesse por mágica. Nós fizemos aquilo. Vamos acordar daqui a 20 anos dizendo que o Pantanal é um imenso Tietê. É uma imensa quantidade de água suja. A gente vê a coisa sendo feita e depois se surpreende com o resultado. Nós estamos surpresos com a inflação. Tanto alerta foi feito, aqui inclusive, de que a inflação viria, tanto quanto a senadora Marta fala do alerta que se viu de que a dengue viria, já estava aí. Nós estamos surpresos com a destruição dos rios, São Francisco. Claro que se fez alerta. Nós usamos o rio só para energia, não percebemos que era para outras coisas, ou só para receber lixo. Não sabíamos que era para outra coisa. Nós estamos pagando o preço da imprevidência. Imprevidência. A falência do Estado. Porque o Estado faliu no Brasil. Não só os estados faliram do ponto de vista financeiro. O Estado, como entidade, faliu do ponto de vista financeiro e de gestão. Ontem a televisão mostrava que tem um hospital no Rio de Janeiro, aqui no DF, no Distrito Federal, que não tinha remédio, e o outro que não tinha médico. O que tinha médico tinha remédio, o que tinha remédio não tinha médico. Gestão. Todos falam precisa cuidar da gestão da saúde. A gente precisa cuidar da saúde e da gestão. O Estado brasileiro faliu na sua capacidade de gerir. A gente vai ter que inventar uma maneira de fazer isso, que eu acho que não vai ser o Estado puramente, e muito menos o setor privado puro, que não traz saúde pública, traz saúde privada, para quem pode pagar. Nós vamos ter que casar os dois, o Estado e o privado, para ver como é que faz que funcione a gestão. Quebramos o Estado brasileiro. Quebramos pelo corporativismo, quebramos pela ganância das empresas querendo tirar lucros altos e, por isso, sacrifica a qualidade dos prédios e dos equipamentos. Falimos, sobretudo, pelo eleitoralismo do processo político, que inaugura um prédio de hospital sem colocar os médicos, compra os equipamentos sem ter quem saiba usar, mas só para inaugurar, só para ganhar votos. Nós falimos o Estado e nos surpreendemos. As indicações estão aí de que o Brasil caminha para um processo de decadência em relação às outras nações. E alguns dizem que isso não deve ser falado porque incomoda o espírito nacional falar que o país caminha para a decadência. O que dificulta, o que é falta de patriotismo, é esconder a realidade. Nós precisamos dizer, este é o caminho que estamos seguindo, e trazer o otimismo de formular um novo caminho e o otimismo de ações corretas para corrigir o rumo equivocado para onde o Brasil está sendo levado pelos partidos, e eu lamento dizer que o meu faz parte disso, os partidos da base de apoio do governo.
Porque está todo mundo jogando a culpa de tudo no PT. Está errado. O PDT, que é o meu partido, é culpado. O PCdoB é culpado. O PMDB é culpado. Todos os partidos da base são culpados. Nós fazemos parte disso por incompetência, por oportunismo ou por omissão. Ou por conivência, pior ainda. Nós estamos num caminho errado. E as pessoas não querem ouvir isso. Aí depois se surpreendem com o que vier lá na frente de um país com uma economia degradada, sem confiança lá fora, porque não olhamos, não vimos alertas, como a senadora a senadora Marta fala da dengue. Estava ali, via-se, sabia-se, e não se fazia as coisas. Eu hoje me preocupo com a imagem do Brasil por causa das Olimpíadas, senador Medeiros. Fui contra essas Olimpíadas, fui contra a Copa, cheio de discurso aqui meu denunciando que era um erro trazer a Copa para o Brasil. Um erro trazer as Olimpíadas, mas está aí. Agora nós temos que torcer que dê certo, como aliás a Copa, eu acho que foi um erro, mas fizemos bem feita. Foi um erro, era melhor não ter vindo, mas fizemos bem feita. Eu temo hoje a imagem do Brasil se alguns países desistirem de mandar seus atletas com medo do Zika, com medo da dengue. Tanto que, do ponto de vista patriótico, se justifica que, ao mesmo tempo que a gente faça uma campanha nacional contra a dengue, concentre, sim, alguns esforços na cidade do Rio de Janeiro para dizer ao mundo inteiro, o Rio, pelo menos, é um território livre do Aedes aegypti. Esse é um desafio patriótico. Patriótico, fazer o Rio de Janeiro um território livre do Aedes aegypti, logo, porque no Brasil inteiro vai demorar muito. Vai ter que ter um grande programa de educação, de saneamento, de coleta de lixo no país inteiro, vai demorar. Pelo menos, digamos ao mundo, venham para as Olimpíadas, porque o Rio é um território livre do Aedes aegypti. Não tem Aedes aegypti no Rio de Janeiro. Esse é um desafio que a gente, como brasileiro, deve querer fazer, mesmo quem foi contra a vinda das Olimpíadas como eu. Não podemos amanhã nos surpreendermos de que o Brasil virou um país em quarentena. Que o resto do mundo, quando nós vamos entrar lá viajando, vai querer tirar nosso sangue, para saber se nós estamos carregando vírus de doenças que vão contaminar lá fora. E isso pode acontecer. E a gente vai ter surpresa, mas os alertas estão aí. Nós não podemos deixar que continuem morrendo brasileiros por falta de saneamento. Que crianças estejam nascendo com deficiência por falta de saneamento, juntando aí esgoto e coleta de lixo. E isso passa pela educação cívica, inclusive, de nos juntarmos para resolvermos o problema. De educação cívica para votarmos bem nos candidatos agora para prefeito e para vereador. O Aedes aegypti é um produto dos vereadores e dos prefeitos, também dos senadores, dos deputados, dos presidentes, do governador, mas, sobretudo, é ali na cidade. Onde tiver Aedes aegypti, houve uma falta de previdência dos vereadores, dos prefeitos. Por isso, cuidado. Na hora de votar agora esse ano, vote pensando no Aedes aegypti. Mas vote pensando que você vai escolher um Aedes brasiliense, que é o político da sua cidade que vai fechar os olhos para a realidade que está tão visível das maldades que nós estamos deixando que aconteçam com o nosso país. Por isso, eu escolhi começar o discurso com o artigo da senadora Marta, porque ela fala, os alertas estavam aí. Era questão de ver. E aí, obviamente, depois de ver, é uma questão de agir. Nós precisamos de indignação, primeiro, ação, junto. São as duas coisas que a gente precisa. Indignação e ação. Essas duas coisas juntas podem mudar o Brasil. Mas a indignação vem até antes da ação, porque sem ela a gente não resolve. Volto a falar, eu gosto do exemplo da escravidão. A ação que permitiu acabar com a escravidão só veio depois da indignação com o quadro da escravidão. Não havia indignação com pessoas escravas. Via-se isso como uma coisa natural. Hoje nós vemos com naturalidade 13 milhões de pessoas não terem tido a chance de aprender a ler,
70 milhões até sabem que CA é casa, mas não sabem ler um parágrafo, ainda menos um livro. Isso está diante de nós, e a gente não está vendo, como a escravidão estava diante dos brancos, e eles não viam, até que veio a indignação. A gente precisa de indignação nesse país. Agora, a indignação apenas não transforma. Ao lado dela tem que vir a ação. A ação para corrigir os problemas que nós criamos. Os mosquitos chegaram aí porque nós deixamos. Então, a culpa não é deles, é nossa. Vamos precisar muito de indignação, senador, mas vamos precisar também de transformá-la em ação. Isso é mais fácil. Todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe como fazer. Só precisa dizer, não podemos deixar que nossos filhos vivam num país onde acontecem essas coisas. Morrendo de dengue, nascendo com microcefalia, sobrevivendo e não tendo um hospital onde ir. E não vai a um hospital porque não houve tratamento dele antes de precisar ir para o hospital. Tudo isso a gente tem a chance de mudar, mas é preciso substituir os aedes brasilienses que estão ocupando os cargos onde tomam decisão. É isso, senhor presidente. Eu espero que esse mosquitinho aí não apenas passe as doenças malditas que ele passa, mas também nos ajude a despertar. Nos ajude a despertar que nós somos os responsáveis e que nós temos que agir para não deixar para os nossos filhos e netos o país que aparentemente nós estamos construindo, que não está sendo um país como a gente gostaria. Ainda é tempo para corrigir o rumo e fazer um Brasil como nós temos a obrigação de deixar para as gerações futuras. É isso, senhor presidente. Senador Cristóvão, alguns pensam que o governo forte é o governo que tem uma base governista muito grande, um séquito de aliados para fazer loas a tudo. Mas, eu digo, os aliados são importantes. Agora, a oposição tem um papel imprescindível. Eu diria que a oposição é como se fossem os leucócitos num corpo. É como se fossem os anticorpos. E um corpo sem anticorpos, ele acaba perecendo. Esse governo, eu por tantas vezes vi Vossa Excelência subir aqui, mesmo antes de eu vir aqui para o Senado. Vossa Excelência fazendo esses alertas. Alertas desprovidos de ódio, desprovidos de qualquer sentimento que não fosse ajudar. Isso estava patente em suas palavras e sempre em seus discursos. No sentido de dizer, olha, e se eu tivesse que defini-lo em uma palavra, eu diria que Vossa Excelência tem sido o atalaia da nação. Pois bem, quantas vezes Vossa Excelência veio aqui na tribuna alertando sobre a crise política? E era tido como se fosse o profeta do caos. Quantos parlamentares, colegas aqui da casa, subiu aqui para lhe desmentir e para dizer que não temos crise. A crise é internacional. O Brasil está passando por uma pequena dificuldade, algumas dificuldades, mas que senadores vêm aqui dizer que estamos no caos, que estamos à beira do abismo, e enxovalhando os alertas que Vossa Excelência e tantos outros senadores trouxeram. Agora estão se arrastando, pedindo, como o rico no inferno, na parábola de Lázaro, uma gota que molha a língua, porque o governo não tem, quebrou. Se cumpriu aquilo que Vossa Excelência dizia, olha, está na cara, vai acontecer. Poderiam ter aproveitado a experiência que Vossa Excelência tem e ter falado, olha, Cristóvão está dizendo, já foi governador, poderia ter aprendido, mas não. Se é oposição, então eu não quero ouvir. Fecha-se os ouvidos, porque se é oposição, então é o contrário, eu não ouço. Foi assim com a crise econômica. Foi assim, como Vossa Excelência acabou de trazer nesse artigo da senadora Marta, em relação à dengue. Então, perde-se oportunidades em filas, assim, a rodo. Oportunidades de poder fazer melhor
e trabalhando com o material que a oposição está lhe dando. Eu, nesse pouco tempo que tenho aqui no Senado, quantas vezes também fiz alertas, não no intuito de desgastar o governo, mas no intuito de dizer, porque se o governo vai mal, vamos todos nós para o buraco. Na verdade, nesse momento, estamos todos pagando essa conta pelos desmandos, porque Vossa Excelência trouxe aqui, por essa imprevidência, por essa falta de saúde na gestão. Queria lhe parabenizar, porque mais uma vez Vossa Excelência foi brilhante no sentido de trazer alertas e de apontar caminhos, porque sempre o seu discurso nunca foi manco aqui, sempre trouxe um alerta e apontando um caminho. E geralmente com soluções simples. Agora, o duro é que geralmente as soluções simples, a coisa simples, parece que não é bonito usar na administração pública. O que quer é, às vezes, o duplo twist carpado, quer a coisa... Às vezes, o simples é que resolve. Parabéns, Vossa Excelência, por mais esse pronunciamento. Com certeza vai ajudar a nação brasileira a compreender o que acontece, porque, às vezes, esse país que tem um futuro tão brilhante é sempre o país do futuro, é sempre o país da promessa, mas acaba a gente nunca acontecendo. Obrigado, presidente.